Então, iniciando aqui um desenvolvimento com Jupyter e Python para Data Science, a gente vai baixar uma coisa chamada Anaconda, que ele é como se fosse um conjunto de aplicativos para a gente poder mexer com ciência de dados. Então, para você baixar o Anaconda, você vai vir aqui no Google, ou no Bing, aqui, que nem nesse cara aqui, e vai escrever Anaconda. E Data Science, daí ele já vai aparecer aqui para você. E entrando aqui, já é só clicar aqui em Download, se você tiver no Windows, né? Free Download. E baixa aqui ele normalzinho. Ele vai baixar para você e daí você vai instalar. Tem uma questão da instalação aqui que é importante atentar, porque senão ele vai dar um probleminha na hora de você ir rodar suas aplicações. Então aqui, ó, esse Anaconda aqui, ó. Você baixa ele, vai chegar aqui para você. Você vai clicar 2 vezes aqui na hora da instalação. E aonde que é que eu estou querendo dizer que ele vai dar problema? Porque se você não mandar ele, não marcar o campo lá, aqui ó, dentro das variáveis de ambiente, ó, ele já monta aqui ó para você ó, um path da Python para Data Science, certo? Então basicamente assim ele faz uma configuração aqui para você que se você não clicar lá, você vai ter que fazer manualmente. Então eu já instalei aqui, só vou mostrar como é que faz. I agree, daí just me, ou aqui se você colocar para todos os usuários, não sei como é que é as diretivas da máquina que você está utilizando. Daí aqui ele vai falar, ó, você não vai poder instalar que já está instalado. Eu vou colocar qualquer coisa aqui do lado só para mostrar aqui onde que é. Aqui você vai marcar tudo, certo? Que daí ele vai instalar, colocar aqui nas variáveis de ambiente e resolver esse problema. Daí da install ele vai rodar, né, a aplicação. Então a instalação é feita dessa seguinte forma. Eu vou cancelar aqui a instalação porque eu já fiz no meu, só para mostrar mesmo. E beleza. Então é o seguinte, vamos ver aqui. Aqui tem um Anaconda Navigator, que ele vai mostrar para a gente várias ferramentas que a gente pode se apropriar para poder fazer análise de dados. Análise, machine learning e extrair conhecimento de big data, né, de muitos dados. Eu vou dar um pause aqui até ele abrir. Dentro aqui do Anaconda, quando ele abre, ó, você tem ele pede para você fazer um login aqui, mas não é necessário. Ó, e você tem várias ferramentas aqui, certo? A gente primeiramente vai começar pelo Jupyter Notebook, que ele é, digamos assim, um caderno para a gente ir fazendo os nossos testes ali. Primeiro a gente vai dar uma passada bem de leve pelo Python, sem muita loucura, bem com calma, passando passo a passo. Daí tem o VS Code aqui também, tem várias ferramentas interessantes. Esse Orange aqui ele é simples, mas eu acho ele, tipo, para você fazer análises rápidas de dados é fenomenal, cara. Eu acho o bichinho aqui muito bom. E, enfim, vamos lá. Eu já deixei salvo aqui, se você procurar nas tuas... Eu vou fechar aqui esse navegador porque ele é bem pesado, quer ver, ó? Ele tem uma questão aqui, ó, ele pesa pra caramba aqui se você manter ele aberto. O ideal é que você abra só o Jupyter e não deixe ele aberto, certo? Para não sobrecarregar a máquina. Então, beleza. Aqui, ó,
eu já deixei ele separadinho, você pode vir aqui ó, em procurar, né? E daí já clica com o direito aqui, ó, e fixar no menu iniciar. Ou se você quiser colocar na área de trabalho, onde você quiser. Vamos lá, você clica no Jupyter aqui. E o que é que acontece? Ele vai carregar o servidor para você, certo? E daí ele vai te dar um tree aqui, ó. Aonde que é que está essa pasta? Essa pasta aqui está no teu home. E aonde que é que fica isso? Se você der um Windows R aqui, CMD, você vai dar um key on dir. Estamos no Windows. Então, essa menina aqui, ó, nós estamos nessa pasta aqui, ó, users path, que daí no caso é o meu nome, né? É como se fosse o C tio do Linux, né? Enfim. E aqui você pode já criar teus notebooks. Então você pode, por exemplo, vamos fazer o seguinte, dar um Windows aqui e procurar pelo caminho aqui. Você vem em usuários e vai estar no teu nome aqui. É essa pasta que está aberta aqui no teu Jupyter, no teu notebook, certo? E, por exemplo, vamos criar uma pasta aqui, ó. Nova pasta. Vamos colocar aqui Python Jupyter. Python Jupyter. E dentro do nosso Python Jupyter aqui, vamos dar um refresh aqui. Cadê ele? Python Jupyter. Vamos entrar nele aqui. E aqui ele está vazio, ó. E aqui você já pode começar a criar, né? Você pode vir aqui ó, em New, botar uma pastinha por aqui mesmo, ó, pasta vazia. Vamos voltar aqui, ó, Python Jupyter. Vamos clicar aqui e rename. Vamos colocar aqui apresentação e deixar ele aqui, né? Vamos fazer uma boa prática de programação e não colocar com cedilha e tio. Beleza. Dentro aqui da apresentação, ó, se você entrar aqui no Python Jupyter, ele já vai estar aqui, ó, bonitinho para você. E, enfim, você pode navegar por ali, ou quanto por aqui, ou quanto pelo CMD aqui, né? Você vai dar um CD aqui, P, Y, Python Jupyter, daí CD, apresentação, e daí aqui você pode dar não sei se aqui ele cria assim, eu sei que pelo PowerShell ele cria com o mkdir, né? Eu posso criar aqui arquivos, mas assim, vamos fazer de uma forma só para não ficar muito carregado. Beleza. Aqui, ó, dentro da nossa apresentação, nós podemos colocar um new aqui, ó, Python 3, certo? Então ele vai criar um notebook para mim, e tem umas coisinhas aqui que a gente tem que dar uma olhada. Não quero ver isso. Assim, aqui, ó, File, New Notebook, daí ele vai criar mais uma coisinha desse, né? Mais um notebook pra gente. Ele vai fazer uma cópia, salvar como, editar. Daí ele tem mais algumas configurações aqui. Visualizar. Toggle Header. Aqui ele tira um pouco, descarrega um pouco, né, o teu notebook aqui. Toggle Toolbar. Então ele tira mais coisas aqui. Mas aqui, line numbers, isso daqui é interessante você colocar, que quando a gente começar a codar aqui, ele vai numerar as linhas pra gente, certo? Inserir, aqui é para você inserir, quando você aperta B que ele vai criando caixinhas dessa, né? Células, daí aqui Ctrl Enter para rodar a célula, que daí no caso é essa menininha aqui, né? Run células selecionadas. Daí você pode selecionar vários e dar um Shift Enter.
e run células inseridas depois. Então Alt Enter, o que tiver depois ele executa. Rodar tudo e beleza. Vamos ver aqui. Eu vou dar um pause aqui que eu já tenho um arquivo carregado que eu fiz algumas coisas ali. E eu vou abrir os dois aqui pra gente ir brincando com eles. Certo? Então eu abri o arquivo aqui. E ele abriu aqui no meu VS Code. Eu vou aqui em Envio. E vamos colocar um do ladinho do outro aqui. Acho que ele já está aqui para quebrar linhas. Visualizar. A word wrap. Acho que não vai ser necessário isso daqui. Certo? Tem umas coisas aqui que são interessantes a gente ir testando. Então, aqui são alguns atalhos de teclado e uns outros macetes do Jupyter. Lembrando que ele vai ficar rodando um servidor por trás aqui do Jupyter para poder desenvolver aqui o que a gente vai codar aqui, né? Então, por isso a importância de você fazer aquelas variáveis de ambiente funcionar certinho. Senão, quando você codar alguma coisa, que por exemplo, se eu der um print aqui, ó, que é assim que você escreve na tela do Python, dá um Ctrl Enter aqui, ó, ele não vai rodar. Por isso que você tem que acertar bem certinho aquelas variáveis de ambiente. Então aqui, ó, a gente vai começar vendo uns atalhos de teclado para facilitar aqui nossa vida. Uma coisa bem interessante, bem no começo, ó, o DD, você só aperta DD, só que ele tem que ser maiúsculo. Você seleciona a célula, ó, por exemplo, quando você clica aqui dentro ele fica verdinho, quando você clica aqui fora ele fica azulzinho. Aqui a célula está selecionada, aqui é a tua programação que está selecionada. Então se eu selecionar a célula e dar DD, ó, seleciona a célula e dou, só que tem que ser D maiúsculo, ó, Shift DD. Aqui não vai deixar porque só tem uma. Ele apaga o que você fez, certo? E vamos começar do começo, né? Ctrl Shift F, lembrando que tem que estar selecionado a célula. Ctrl Shift F. Ele vai te dar aqui um monte de parecido com esse daqui que eu já completei aqui. É como se fosse uma ajuda, um F1. E B insere uma nova célula abaixo. Por exemplo, nós demos o nosso print aqui, né? Diz que tem que escrever o lá mundo, né? Mas quebrei a corrente. E se eu apertar um B, que ele, ó, eu posso também, ó, se eu não, ó, como é que eu saio daqui? Eu posso continuar escrevendo aqui, ó. A recebe 2, print A. Aqui eu posso dar um /N para pular linha. Então vou dar um Ctrl Enter para rodar. Ó, deu um erro ali, ó. Precisa de parênteses para printar o A. Então ele é uma variável, né? Então ele quer ficar dentro dos parênteses. Ó, oi 2, certo? E, por exemplo, eu quero outra célula para eu trabalhar. Então eu vou clicar aqui e vou dar um B. Daí ele vai abrir uma nova aqui para mim. Se eu colocar aqui que B recebe 44.2 e mandar ele printar B para mim, print o B, ele vai me dar o 44.2. Daí eu só seleciono aqui e dou um Ctrl Enter. Certo? Então o B insere. Ó, ele insere na parte de baixo. Se eu selecionar aqui, ó, e der um A, ele vai mandar em cima desse cara aqui, ó. Ele cria uma em cima. Print A. Em cima. Certo? Então você seleciona. Por exemplo, não quero essa bagunça aqui. Vamos detonar essas coisas aqui. Como é que eu faço? Shift DD. Seleciono aqui e dou um DD. Não precisa apertar o Shift, só seleciona a célula e dá um DD. Ó, ele apaga. Só que aqui, como só tem uma,
ele não vai deixar, ele só apaga o conteúdo interno, mas assim, a tua vai sempre ficar uma célula aqui, certo? Então, vamos ver aqui, X recorta a célula selecionada. Vamos dar aqui um print A, onde A recebe A é igual a banana. Executar aqui. Eu quero que ele recorte a célula selecionada. Eu seleciono a célula e dou um X. Então ele vai recortar para mim. Se eu apertar um B aqui, ó, e dar um V, ele cola aqui o que eu recortei de cima. Opa, não é aqui. Você não pode selecionar. Você tem que selecionar a célula e dar um V. Certo? Se eu quiser apagar, DD. DD, fechou. Certo? Então, isso daqui é um mecanismo de navegação do Jupyter, que a partir do momento que a gente for desenvolvendo isso daqui vai ser muito útil, porque quando eu fui fazer uns cursos aí, eu me bati muito para aprender isso aqui, e ninguém começa do começo, né? Os caras já vão lá para as bibliotecas pandas, enfim. JK, navegação pelas células. Por exemplo, quando você tem muitas células aqui, ó, certo? JK, eu posso usar o J, ó, o J sobe para cima e o K sobe para cima e o J desce para baixo. E aqui você pode fazer com as setinhas também, ó, certo? Então, para detonar aqui é DD. Então, fechou. Z desfaz a última deleção de célula. Então, por exemplo, deletei a última lá. Se eu der um Z, ele volta. Assim como ele vai voltando. É como se fosse um Ctrl Z de desfazer, né? Mas vamos apagar aqui, porque não queremos muitas. Shift M mescla múltiplas células selecionadas. Então, você pode... por exemplo, você tem várias aqui, ó. Você pode usar o M. Ó, ele mescla, né? Ele coloca, tipo, digamos assim, todo dentro de um domínio só. E o Z aqui ele desfaz. Ó. Então vamos apagar aqui. Que mais? O S salva o notebook. Você pode salvar ele por aqui, ó, também. Importante ver uma coisa aqui, ó, que eu desativei aqui, ó, o Toggle Header. Aqui, ó, sem título. Vamos colocar aqui início, sei lá, início Jupyter Python Jupyter. Lembrando, sempre importante você deixar teus arquivos de uma forma escrever eles assim, tipo um camel case, porque, digamos, se cai isso daqui num banco de dados, por exemplo, um banco de dados não relacional, isso daqui pode acarretar de você não conseguir achar um arquivo desse, certo? Então vamos salvar ele aqui. Isso daqui vai ficar o nosso arquivinho, que daí no caso ele vai ficar aqui, né? Lá onde a gente começou a gravar ele, nos usuários, lá no teu nominho. Você vai lá em Python Jupyter, aqui ó, a apresentação. Então aqui ó, início Python Jupyter, é esse cara aqui que a gente está mexendo, ó, certo? Então, vamos fechar aqui e continuar. O F busca e substitui o texto da célula. O H exibe o painel com atalhos do teclado. Então vamos ver o que esse H faz. Então aqui ó, tem os atalhos do teclado. Ó. Você pode usar Ctrl Shift F para abrir o comando do palette. Enter para editar. P é o comando do palette. Shift Enter é o Run Célula, que daí no caso são aquelas formas como você executa, né? Se você der um Ctrl Enter, é um tipo de execução. Se der um Shift Enter, é outro. Assim como se você... Ctrl Enter, Shift Enter e Alt Enter. Então cada um desses aqui tem uma forma de executar. Você pode executar vários comandos um atrás do outro, como se ele estivesse fazendo um debug,
ou você pode executar todos ao mesmo tempo, ou você pode fazer debugs selecionados, né? É bem interessante. Eu gosto dos notebooks. Eles são mais lerdos, assim, digamos assim, para você codar, mas eles são mais, digamos assim, didáticos, se você for ver bem. Deixa eu ver, vamos ver aqui. HZIB. Então a gente já viu. II interrompe o kernel. 00 reinicia o kernel. Ou no kernel, no caso é esse cara que está rodando aqui, né? Tudo que eu estiver fazendo aqui, ele tá salvando, quer ver? Vou colocar aqui. Olá, mundo. Olá, Júpiter. Da cobrinha. Então aqui, ó, quando eu dou um Ctrl Enter, ele vai executar para mim, só que ele não salvou, ó, tá vendo? Agora, se eu der um S aqui, ó, ele já salva para mim. Ele fica gravando tudo no servidor, certo? Então, beleza. Vamos ver aqui o que mais. Shift Space rola o notebook para cima. Então aqui, Shift. Aqui a gente não tem muitos, né? Vamos apertar uns B aqui para criar. Shift Space. Olha, vai lá para cima, como se você tivesse lá no teu teclado numérico e apertasse um Home. Claro, com ele desativado, né? Na tua teclinha Home. Que mais aqui? Ctrl Shift divide a célula a partir da posição do cursor. Tab completa o código. Então, por exemplo, pri. Aí, ele tem um, digamos assim, ele é inteligente. Deixa eu dar um blá blá blá. Ctrl Enter. Enfim, aqui ele completa o código. O tab, parecido com o VS Code, né? Aqui mesmo. Quando você está codando alguma coisa nele, Ctrl desfaz a indentação do código. Ó, Ctrl com essa chave, ele identa o código. E o Python, ele é chato, cara. Você precisa identar os códigos, porque é como se ele não usa chaves, mas ele é identado. Se você não identar certo, ele não vai funcionar para você. Então aqui ó, ele tem um mecanismo de identação automático. Então é bem interessante, ó. Identa e desfaz a indentação. Ctrl A seleciona todo o texto, Ctrl Z desfaz as alterações do texto, que daí no caso o texto é a tua programação aqui dentro. Shift Z, redo, digamos assim, é desfazer, e tem o undo, né, que é quando você refaz aquilo que foi desfeito. O Home vai para o início da célula, então aquelas teclinhas que eu estava falando, né, lá do teu teclado numérico. O End vai para o final da célula, aqui as navegações. E é isso. Eu acho que vou parar por aqui, senão vai ficar muito extenso. E é isso, pessoal. Então até a próxima.